Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo, nós hoje vamos tratar dos espaços com produto interno. Então, para iniciar, nós vamos definir produto interno em espaços vetoriais reais. Dado um espaço vetorial V sobre um corpo K, nesse caso a gente está considerando o corpo o conjunto dos números reais, né, porque eu falei que é um espaço vetorial real. Um produto interno nesse espaço vetorial é uma aplicação que vai de V cartesiano V, pega pares ordenados de vetores e leva em um número real. Essa simbologia aqui, a gente lê o produto interno com V. E essa aplicação, para ser um produto interno, ela tem que satisfazer algumas propriedades, que são as seguintes. O produto interno com V é igual a V produto interno com U, que é a propriedade da simetria. A segunda propriedade é que V produto interno com V é sempre maior ou igual a zero. E V produto interno com V é zero, se e somente se o V for o zero do espaço vetorial. A terceira, essa propriedade é chamada de propriedade da positividade. A terceira propriedade é que se a gente tiver U mais W produto interno com V, isso é igual a U produto interno com V mais W produto interno com V. Essa é a propriedade distributiva. A quarta propriedade é que a gente tiver lambda U produto interno com V, isso é lambda vezes U produto interno com V. E essa é a chamada propriedade de homogeneidade. Muito bem. Dessas quatro propriedades, a gente ainda consegue deduzir mais quatro propriedades, que são as seguintes. O V, produto interno com zero de V, é igual ao zero de V, produto interno com V, que é igual a zero, qualquer que seja o vetor V. V, produto interno com lambda U, é igual a lambda V, produto interno com U. E V, produto interno com U mais W, é igual a V, produto interno com U, mais V, produto interno com W. E lambda V mais ni, lambda U, produto interno com W, isso é igual a lambda V, produto interno com W, mais ni vezes U, produto interno com W. Essa propriedade também vale se a gente considerar o outro lado, e aí está a propriedade considerando a soma à direita, a soma desses vetores, né? Bom, a verificação dessas propriedades ela é bem simples. Vou fazer aqui a propriedade de que o zero do espaço vetorial, produto interno com qualquer vetor, dá o zero. Bom, a gente pode escrever esse vetor aqui como qualquer vetor vezes, o zero de V é qualquer vetor vezes o zero. Poderia ser qualquer um, eu coloquei V aqui, mas poderia ser qualquer um. Aí a gente usa a propriedade que a gente pode tirar a constante, então fica essa constante vezes o produto interno, então a constante nesse caso é zero. Zero vezes V produto interno com V, só que isso aqui é um número real, vezes zero é zero. E pela condição da simetria, segue o resultado também. Bom, a outra propriedade é que o V lambda U é igual a lambda V, produto interno com U. Mas aqui também a gente só usa as propriedades, né? A gente usa a simetria, depois a gente usa a propriedade que a gente pode colocar a constante vezes o produto interno, né? E aí a gente usa de novo a simetria e volta ao resultado. A sétima propriedade aqui também a gente verifica usando simetria. Depois a gente usa aqui a distributiva, que já foi vista, né? Distributiva quando a soma de vetores está à esquerda. Depois a gente usa a simetria em cada um desses produtos internos e a gente obtém o resultado que estava se pedindo. Vou falar da propriedade 8. Então, lambda V mais ni U, produto interno com W. Então, a gente é a soma de dois vetores. Então, vai ficar lambda V, produto interno com W, mais ni U, produto interno com W. Agora, a gente usa a propriedade que a gente pode colocar quando você tem um número vezes o vetor, no produto interno, você pode colocar esse número fora, né? Então, fazendo isso nessas duas igualdades, a gente fica com lambda V, produto interno com W, mais ni vezes U, produto interno com W. E aí está verificada a propriedade. Da mesma maneira, a gente faz se a gente considerar a soma, né, desses vetores aqui à direita. Bom, essa última propriedade ela é importante porque ela nos diz, aqui está escrito de novo a propriedade 8,
ela nos diz que o produto interno em um espaço vetorial real é uma aplicação bilinear, ou seja, uma aplicação que é linear à esquerda, nesse caso, e é linear à direita. Bom, em um espaço vetorial sobre R, pode estar definido mais do que um produto interno, não precisa ser um só, tá? Em alguns espaços vetoriais, a gente tem um produto interno que a gente diz que é o mais comum, que é chamado de produto interno usual. Não são todos os espaços que a gente tem um produto interno usual. Bom, então, a gente já viu o que é um produto interno, vamos apresentar aqui alguns produtos internos que nós vamos utilizar. Em RN, produto interno usual, esse que sempre é utilizado, é esse aqui. Você vai pegar um vetor de Rn, outro vetor de Rn, vai levar em R, e a aplicação que vai pegar x1 até xn, y1, yn, vai levar no produto interno de x1, xn com y1, yn, e vai fazer o seguinte, vai pegar a primeira coordenada, multiplicar pela primeira, somar com que se tivesse a segunda, com a segunda, etc., até a enésima multiplicada pela enésima. Esse aqui é o produto interno usual. Também a gente pode definir outros produtos internos, por exemplo, esse aqui que você faz, aparece quando a gente faz média, né? Então, você faz x1 com y1, só que você vai pegar e vai multiplicar tudo isso por 1 sobre n. Poderia ter colocado 1 sobre n em evidência, né? Seria esse aqui de cima, só que multiplicado por 1 sobre n. Bom, eu disse que essas aplicações são produto interno, mas eu não verifiquei. Então, a gente vai fazer para esse caso aqui do produto interno usual. Vamos mostrar que realmente isso aí, essa aplicação é um produto interno. Bom, então a gente vai precisar de quê? 3 elementos de Rn, eu peguei aqui x1, xn, y1, yn e z1, zn. E um número real. Então, primeiro vamos verificar a simetria. O produto interno usual vai ficar x1 mais y1, etc., mais xn, yn. Só que x1, y1, xn e yn são números reais. E a multiplicação de números reais é comutativa. Então, isso aqui é igual também a y1, x1, mais, etc., yn, xn. Mas isso aqui é o produto interno de y1, yn com x1, xn. Então, vale a simetria. Bom, agora a gente vai pegar um elemento qualquer de Rn e vamos fazer o produto interno com ele mesmo. Então, x1, xn, produto interno com x1, xn. Pela definição, vai ficar x1 vezes x1 mais, etc., xn vezes xn. Ou seja, x1 ao quadrado mais, etc., xn ao quadrado. Só que x1 e xn são números reais. E o quadrado de números reais é sempre maior ou igual a zero. Então, a soma de números maiores igual a zero dá número maior ou igual a zero. Então, a positividade foi verificada. Resta verificar o que acontece quando essa igualdade é igual a zero. Então, produto interno de x1 até xn, x1, xn, com x1, xn é zero, 6 somente c, x1 ao quadrado mais xn ao quadrado é zero. Mas a soma de quadrados de números reais é zero, 6 somente c, cada um desses números for igual a zero. Ou seja, 6 somente c, x1, xn é igual a 0, 0, 0, que é exatamente o zero de Rn. Então, a gente verificou a segunda propriedade. Vamos verificar agora a distributividade. Então, eu tenho x1, xn mais y1, yn, fazer o produto interno com z1, zn. Então, primeiro eu vou proceder a fazer a soma aqui. Então, vai ficar o produto interno de x1 mais y1, etc., xn mais yn. Agora, a gente vai fazer o produto interno disso com z1, zn. Bom, então vai ficar x1, y1 vezes z1, mais, etc., xn mais yn vezes zn. Muito bem. Agora eu vou aplicar a distributiva, aqui é soma e produto de números reais, então posso aplicar a distributiva da multiplicação em relação à soma. Então isso vai ficar x1, z1 mais y1, z1, mais, etc., mais xn, zn, mais yn, zn. Aí isso aqui é soma de números reais, a gente pode separar, então posso escrever x1, z1 mais xn, zn, mais y1, z1, mais, etc., mais yn, zn. Essa soma aqui é o produto interno de x1, xn com z1, zn. E essa soma é o produto interno de y1, yn com z1, zn. Muito bem. Então, a gente acabou de verificar a terceira propriedade. Então, falta agora verificar a quarta propriedade. Então, a gente tem lambda, um número multiplicado pelo vetor x1, xn.
nós vamos multiplicar esse vetor, vamos fazer o produto interno desse vetor com o vetor y1, yn. Primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar lambda pelo vetor x1, xn, obtendo o vetor lambda x1, etc., lambda xn. Agora, nós vamos efetuar o produto interno. Então, o produto interno fica a primeira coordenada vezes a primeira coordenada, mais etc., mais a enésima coordenada vezes a enésima coordenada. Então, aqui a gente tem o produto interno. Lembrando que esses números são todos números reais, então vale a associatividade. Então, lambda x1, y1 é igual a lambda vezes x1, y1. Então, a gente pode escrever dessa forma, o lambda como um fator comum, colocando lambda em evidência, a gente fica com lambda vezes x1, y1, mais etc., xn e yn. E o que a gente tem aqui é o produto interno de, então, x1, xn, y1, yn. Então, lambda vezes esse produto interno. Então, foi verificada a quarta propriedade. Então, essa aplicação realmente é um produto interno. Vamos entender, então, como que é o produto interno usual em R2. Normalmente, em R2, a gente denota os elementos por x e y, né? Então, eu coloquei aqui x1, y1, x2, y2. O que o produto interno faz? O usual pega a primeira coordenada do primeiro vetor vezes a primeira coordenada do segundo vetor, mais primeira coordenada do segundo vetor, segunda coordenada do primeiro vetor vezes a segunda coordenada do segundo vetor. Tá aqui o produto interno. Então, por exemplo, se a gente pegar 7 menos 1, produto interno com 3, 5, vai ficar 7 vezes 3, mais menos 1 vezes 5. Então, ou seja, 21 menos 5, que é igual a 16. E se a gente pegar o vetor E1, que é o vetor 1, 0, produto interno com o vetor E2, que é o vetor 0, 1, vai ficar 1 vezes 0 mais 0 vezes 1, ou seja, 0 mais 0, que é igual a 0. Em R3, o produto interno usual é dado da seguinte forma. Então, a gente considera dois elementos, né? X1, Y1, Z1. Estou colocando aqui a notação usual que a gente usa para um elemento de R3. E X2, Y2, Z2, o outro elemento de R3. Então, o produto interno vai ficar a primeira coordenada vezes a primeira coordenada, mais a segunda coordenada vezes a segunda coordenada, mais a terceira coordenada vezes a terceira coordenada. Muito bem. Então, se a gente pegar o vetor 5 menos 7, 3, produto interno com menos 1, 2, 9, vai ficar 5 vezes menos 1, que é menos 5, menos 7 vezes 2, que é menos 19, e 3 vezes 9, que é 27. Então, a gente fica com, 7 vezes 2, que é menos 14, e 3 vezes 9, que é 27. Então, 5 menos 14 dá menos 19, mais 27 dá 8. Muito bem. Então, aqui a gente tem esse... E se a gente pegar esses dois vetores? Aqui é o vetor E2 de R3 e aqui é o vetor E3 de R3. Então, 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0 e 0 vezes 1 dá 0. Então, isso aqui vai dar 0. Finalmente, vamos ver aqui o produto interno usual em R4. Então, se a gente pegar x1, y1, z1, t1, produto interno com x2, y2, z2, c2, vai ficar primeira coordenada vezes a primeira coordenada, mais a segunda vezes a segunda, mais a terceira vezes a terceira, mais a quarta coordenada vezes a quarta coordenada. Muito bem. Então, se a gente pegar 1 menos 2 menos 3, produto interno com 0, 4 menos 7, 2, vai ficar 1 vezes 0, que dá 1, menos 2 vezes 4, que dá menos 8, menos 3 vezes menos 7, que dá 21, e 5 vezes 2, que dá 10. Aqui a gente vai ter 0, menos 8, 21, mais 10. Então, fica 31 menos 8, que é igual a 23. Muito bem. E aqui a gente tem o vetor 1, 1, 0, 0. Produto interno com vetores 0, 0, 1, 1. Então, vai ficar 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0 e 0 vezes 1 dá 0. Ou seja, esse produto interno entre esses dois vetores dá 0. Muito bem. Agora, a gente vai ver aqui mais um exemplo de produto interno usual, esse conjunto aqui C de AB. O que é esse conjunto, né? Vamos lembrar que o C de AB é o conjunto, o espaço vetorial das funções contínuas, com funções contínuas que estão definidas, que o domínio é o intervalo AB e que o contradomínio é o conjunto dos números reais. Então, é a função que vai de AB em R, onde A e B são números reais e o A é menor que B.
Esse espaço a gente vai considerar a soma de funções usual e a multiplicação de uma função por escalar também é a que a gente já conhece. Então, produto interno usual, nesse conjunto, é essa aplicação, vou pegar uma função contínua de AB, outra função contínua de AB e vai levar em R. Como que é essa aplicação? Vou pegar FG e vou levar produto interno de F com G, vai ser a integral de A até B de F de X vezes G de X dx. Bom, vamos ver que não é tão complicado verificar que essa aplicação é um produto interno. Então, a gente vai considerar três funções que estão definidas aí. São funções contínuas do intervalo AB em R e um número real. Então, primeiro vamos mostrar a simetria. Então, produto interno de F com G, pela definição, é a integral de A até B de F de X vezes G de X dx. Mas essas funções são funções reais. Então, F de X vezes G de X é igual a G de X vezes F de X. E isso aqui é o produto interno de G com F. Muito bem. Bom, então, essa propriedade da simetria foi verificada. Vamos verificar agora a positividade. F, produto interno com F. Então, pela definição, é a integral de A até B de F de X vezes F de X dx. Ou seja, a integral de A até B de F de X ao quadrado dx. Bom, uma integral definida, calculada em uma função não negativa, dá um número não maior ou igual a zero. Ou seja, esse valor aqui é um número não negativo. Muito bem, então aqui a positividade foi verificada. Agora, o que vai acontecer se o produto interno de FG for zero? Isso significa que essa integral de A até B de f de x ao quadrado dx é zero. Tem uma função, se você tem a integral de uma função no intervalo, a integral definida é zero, isso significa que essa função necessariamente tem que ser a função nula nesse intervalo. Então, f de x ao quadrado é identicamente zero no intervalo AB, ou seja, qualquer que seja o x em AB, o valor dessa função aqui vai ser zero. Bom, se isso aqui é zero para qualquer x em AB, isso significa que essa função é a função nula. F de x igual a zero para todo x em AB, então f é a função nula no intervalo AB. Bom, então foi verificado que a função nula é o zero desse espaço vetorial. A distributividade é simples, a gente vai calcular. Então, eu vou fazer o produto interno de f mais g com h, então fica a integral de a até b de f mais g de x vezes h de x dx. Lembrando que a soma de função, a gente vai ver o que vai dar f mais g de x, isso aí vai ser a integral de a até b, f de x mais g de x vezes h de x dx. Bom, agora a gente faz a distributividade da soma, então f de x vezes h de x mais g de x vezes h de x dx. E aí a gente lembra que a integral da soma é a soma das integrais. Então, isso daqui vai ficar a integral de a até b de f de x vezes h de x dx, mais a integral de a até b de g de x vezes h de x dx. Ou seja, isso aí está dando o produto interno de f com h mais o produto interno de g com h. E acabamos de mostrar que a propriedade é distributiva, o produto interno, né? Esse produto interno é distributivo. Muito bem. Agora falta mostrar só homogeneidade. Então, a gente tem um número vezes a função f, vou fazer o produto interno de lambda f com g. Pela definição, isso é a integral de a até b de lambda f de x, g de x. Só que um número vezes uma função, lambda f de x, isso aqui é igual a lambda vezes f de x, né? E agora a gente, usando a associatividade do produto de números, isso aqui vai ficar lambda vezes f de x vezes g de x dx. Lambda é uma constante, então na integral, quando a gente tem uma constante vezes uma função, a gente pode colocar a constante em evidência. Então, isso aqui vai ficar lambda vezes a integral de a até b de f de x dx. Bom, mas isso aqui, o que é? É lambda vezes o produto interno de f vezes g. Então, vale também essa propriedade. Então, realmente, essa aplicação é um produto interno. Então, por exemplo, se a gente pegar a função f de x, que é igual a 1 sobre x mais 2, e g de x, que é igual a x ao quadrado menos 4, a função f de x igual a 1 sobre x mais 2, ela só não está definida no número menos 2. E a função, então, no domínio, essa função é contínua, né? No intervalo, nos reais menos o menos 2, essa função é contínua. E a função g de x, que é um polinômio, né? X ao quadrado menos 4,
ela está definida em todos os reais e é contínua em todos os reais. Então, por exemplo, se a gente pegar o intervalo 0, 2, as duas funções são contínuas. Então, a gente pode calcular, considerando essas funções no intervalo 0, 2, podemos calcular o produto interno das duas nesse intervalo. Então, vai ficar o quê? A integral, produto interno de 1 sobre x mais 2, e x ao quadrado menos 4, isso aqui vai ficar a integral de 0 a 2, de 1 sobre x mais 2, vezes x ao quadrado menos 4. Agora, lembra que x ao quadrado menos 4 é x mais 2 vezes x menos 2. Então, se a gente cancelar, isso aí vai ficar a integral de 0 a 2 de x menos 2 dx. Muito bem. E aí, é uma integral imediata. Então, essa integral vai ficar o quê? X ao quadrado menos 2x mais uma constante, de 0 a 2. Então, agora é só a gente substituir essa função pelos os limites de integração. Então, aqui vai ficar o quê? X ao 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais c, ou seja, 4, menos 4 mais c. E quando a gente fizer no zero, vai ficar 0 ao quadrado menos 2 vezes 0, que é 0, mais c. Ou seja, 0 menos 0 mais c. Aqui dá 0, fica c menos c dá 0. Então, esse produto interno dessas duas funções é 0. Então, agora vamos ver o que acontece com o produto interno usual no espaço das matrizes quadradas reais n por n. Bom, então, a definição é essa. O produto interno vai pegar uma matriz quadrada de ordem n, real, matriz A, uma outra matriz quadrada de ordem n, matriz B, e vamos fazer o produto interno. O que vai ser isso? O produto interno dessas duas matrizes é o traço de B transposta vezes A. Parece estranho, né? Mas a gente vai ver que as coisas funcionam bem. Então, traço de B transposta vezes A, né? Vamos verificar primeiro que isso aqui é um produto interno e depois a gente vai fazer em alguns casos para a gente entender exatamente o que faz, o que essa conta faz. Bom, então a gente vai pegar 3 matrizes quadradas de ordem n reais e um número real. Vamos lá. Vamos verificar que vale as 4 propriedades do produto interno. Bom, primeiro a gente vai ver o que dá o produto interno de A com B. Pelo que a gente viu, é o traço de B transposta vezes A. Mas, uma das propriedades de traço é que o traço de uma matriz é igual ao traço da sua transposta. E o que é a transposta de B transposta vezes A? Vai ficar A transposta vezes B transposta transposta, ou seja, isso vai dar o traço de A transposta vezes B. Né? Muito bem. Aí, a gente usou aqui a propriedade da transposta, né, de uma matriz. E agora, isso aqui, traço de A transposta vezes B, é produto interno de B com A. Então, a simetria segue por essas propriedades. Agora, vamos pegar duas matrizes, matriz A, produto interno com a própria matriz A, ou seja, o traço de A transposta vezes A. O que é o traço de A transposta vezes A? Lá no livro, né, que a gente escreveu, a gente observa, faz as contas e vê que o traço da transposta de uma matriz vezes a matriz é a soma do quadrado de todos os elementos da matriz. Então, se você pegar uma matriz, pega o traço da matriz, da transposta de uma matriz vezes a matriz, lá está verificado, então eu só estou colocando aqui o resultado. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a soma do quadrado de todos os elementos da matriz. Então, A1 ao quadrado, mais A1, 2, etc., até o ANN ao quadrado. Bom, então, se é a soma de quadrados e esses números são reais, isso aí é maior ou igual a zero. Então, a positividade foi verificada. O que acontece se esse produto interno de A com A for zero? Isso eu estou dizendo que essa soma de quadrados é zero. Esses números são todos reais. Se a soma dos quadrados é zero, eu estou dizendo que cada um deles é zero, ou seja, ao quadrado ij, aij ao quadrado é igual a zero para todo i e todo j. Isso significa que aij é zero para todo i e todo j. Ou seja, que a matriz A é a matriz nula. E aí a gente está verificando. Esse aqui é um caso atípico, né, em que essa propriedade não é tão trivial quanto as outras. Aqui a gente vai fazer agora a distributividade. Então, pela definição, produto interno de A mais B com C é o traço de C transposta vezes A mais B. Bom, então aqui a gente vai fazer
a distributiva do produto de matrizes em relação à soma, que vai dar traço de C transposta vezes A mais C transposta vezes B. Depois a gente usa uma propriedade do traço, que o traço da soma é a soma dos traços. Então, isso daqui vai ficar traço de C transposta vezes A mais traço de C transposta vezes B. Ou seja, nós temos aqui produto interno de A com C mais o produto interno de B com C. A última propriedade é bem simples, então a gente tem um lambda vezes a matriz A, produto interno com B. Pela definição, isso aqui é o B transposta, é o traço de B transposta vezes lambda A. A gente usa aqui propriedade de multiplicação de um número e do produto de duas matrizes, então posso colocar um número em evidência. Então ficou lambda B transposta vezes A. A gente usa aqui, então estou calculando o traço de lambda B transposta vezes A. A gente, como uma das propriedades do traço é que você pode colocar esse número, retirar aqui, colocar em evidência, então fica lambda vezes o traço de B transposta vezes A, ou seja, lambda vezes A, produto interno com B. Então, a gente verificou todas as propriedades, então, realmente, essa aplicação é um produto interno. Bom, então, agora vamos entender o que é essa aplicação. Vamos pegar aqui o caso das matrizes quadradas 2 por 2 reais. Vamos ver o que esse produto interno usual faz. Então, a gente vai pegar aqui uma matriz A qualquer e uma matriz B qualquer. Pelo que foi dito lá, o produto interno de A com B é quem? É o traço de B transposta vezes A. Ou seja, é o traço B transposta é essa matriz aqui, B11, B21, B12, B22, vezes a matriz A que está aqui, A1, A12, A21, A22. Fazendo o produto, a gente observa que vai ficar assim. Esse aqui é o produto. Agora a gente olha para a diagonal principal. O que tem aqui na diagonal principal? A1, B1 mais A21, B21. E aqui a gente tem A12, B12 mais A22, B22. Então, se a gente olhar a soma, o que está acontecendo? É o produto. Então, eu tenho A11, B11 mais A12, B12. Está aqui. Depois, A21, B21 mais A22, B22. Então, na verdade, no final das contas, é só multiplicar cada elemento a elemento e somar, né? Essas multiplicações. Muito bem. Então, é isso aí, o traço, o produto interno de A e B, numa caso de uma matriz 2 por 2. Por exemplo, se a gente pegar essas duas matrizes, menos 3, 1, 5, 0, produto interno com 9, 7, menos 2, 1, então vai ficar 9 vezes menos 3 vezes 9, que é menos 27, 1 vezes 7, que é 7, 5 vezes menos 2, que é menos 10, e 0 vezes 1, que é 0. Então, aqui a gente fica menos 27 com menos 10, que dá menos 37, mais 7 dá menos 30. Agora, se a gente fizer a conta, pegar uma matriz 3 por 3 real, outra matriz 3 por 3, uma matriz A e uma matriz B, se a gente fizer a conta, nós vamos verificar que também dá isso aí. Dá o produto, a soma, quando a gente fizer o traço da B transposta vezes A, vai dar o A11, B11, mais A12, B12, mais A13, B13, mais A21, B11, mais A22, B22, mais A23, B23, mais A31, B21, mais A32, B32, mais A33, B33. Ou seja, só a gente pegar cada elemento de A, multiplicar pelo correspondente com B e somar todas essas multiplicações. Então, por exemplo, se a gente pegar essa matriz 2 menos 3, 0, 1, 0, 1, 1, 5, 2, e depois nós pegamos a matriz 1, 0, menos 1, menos 4, 1, 1, 3, 0, menos 1, se a gente fizer o produto interno, então vai ficar 2, 0, 0, menos 4, 0, 1, 3, 0, menos 2. Então, aqui 2 com menos 2 dá 0. Aqui vai ficar menos 4 mais 4, 0. Então, o produto interno entre essas duas matrizes é igual a 0. Algumas observações que a gente pode fazer é que o espaço vetorial Rn com o produto usual ele é chamado de espaço euclidiano n-dimensional. O espaço vetorial Pn de R ele tem vários produtos internos. Se vocês virem nos livros, vocês vão encontrar vários produtos internos. Mas nenhum deles é chamado de produto interno usual. Esse espaço vetorial aqui não tem um produto interno que a gente chame de usual.
por exemplo, em P2 de R, essa aplicação aqui, que pega dois polinômios e faz essa soma, P e Q vai ser P aplicado no menos 1 vezes Q aplicado no menos 1, mais P aplicado no 0 vezes Q aplicado no 0, mais P aplicado no 1 vezes Q aplicado no 1. Isso aqui é um exemplo de um produto interno em P2 de R, mas não é produto interno usual. Nos par de polinômios nós não temos produto interno usual. Agora, finalmente, nós vamos falar aqui da desigualdade de Cauchy-Schwarz em um espaço vetorial sobre R, com produto interno, dados dois vetores U e V. A desigualdade de Cauchy-Schwarz nos diz que o produto interno de U com V ao quadrado é menor ou igual que o produto interno de U com U vezes o produto interno de V com V. Essa desigualdade é chamada desigualdade de Cauchy-Schwarz. Bom, como que a gente faz a demonstração? Primeiro a gente vai analisar o caso em que U e V são linearmente independentes. Então, a gente pode supor, sem perda de generalidade, por exemplo, então, ou U é múltiplo de V, ou V é múltiplo de U. Se eles são linearmente independentes, eu vou supor que existe um lambda real, tal que o V é igual a lambda U. Então, quando eu faço esse U, produto interno com V ao quadrado, isso aqui, na verdade, vai ficar U, lambda U ao quadrado. Ou seja, U, produto interno com lambda U, vezes U, produto interno com lambda U. A gente pode tirar o lambda. Aqui eu tirei dos dois, né? Podia até não ter feito tudo isso. Então, ficou o lambda em evidência nas duas. Agora, eu coloco aqui lambda ao quadrado, U com U ao quadrado. Então, aqui eu vou ficar com lambda U, lambda vezes o produto interno com U, e U, lambda, produto interno com U. E o produto interno com lambda U. Muito bem. Aí eu pego o lambda e trago para cá. Então, vai ficar U, produto interno com U, e lambda U, produto interno com lambda U. Ou seja, ficou U, produto interno com U, e V, produto interno com V. Nesse caso, vale exatamente a igualdade. Então, o produto interno de U com V ao quadrado é igual ao produto interno de U com U vezes o produto interno de V com V. E agora a gente vai analisar o caso em que U e V são linearmente independentes. Então, para todo lambda real, nós temos que esse vetor V mais lambda U é diferente do zero de V, porque eles são linearmente dependentes. Né? Então, não tem jeito disso aqui. De UV, se isso aqui fosse igual a zero, eu estaria dizendo que V é igual a menos lambda U. Isso não pode acontecer. Né? Muito bem. Se esse vetor não é o vetor nulo, então quando eu faço o produto interno dele com ele, vai ser positivo, porque só vai ser zero se só seria zero, né? O produto interno de um vetor com ele mesmo só é zero se esse vetor for o vetor nulo. Bom, isso aqui é um número positivo. Então, o que é esse produto interno? Esse produto interno aqui é positivo, então eu vou fazer isso aqui, usando as propriedades, isso aqui vai ficar o quê? Produto interno de V com V, mais produto interno de V com lambda U, mais produto interno de lambda U com V, mais produto interno de lambda U com lambda U. Muito bem. Aí, isso aqui eu posso escrever produto interno de V com V. Aqui a gente usa a simetria e podemos lembrar também a homogeneidade, que a gente pode colocar o lambda em evidência, vai ficar mais duas vezes lambda U, produto interno com V. E aqui a gente tira o lambda daqui e esse lambda vai ficar lambda ao quadrado, produto interno de U com U. Esse número é positivo. Vocês observem que a gente tem lambda ao quadrado vezes produto interno de U com U, mais lambda vezes duas vezes produto interno de U com V, mais produto interno de V com V. Isso daí é uma equação do segundo grau na variável lambda, que é positiva, essa desigualdade, né? Isso aqui é positivo. Mas isso daí nos diz, então, que eu tenho aqui uma equação do segundo grau positiva, então o discriminante tem que ser negativo, tem que ser menor que zero. Bom, mas o que é o discriminante aqui? Então, vai ficar o quê? Produto interno, então vai ficar o B aqui é 2 produto interno de U com V, então vai ficar 2 produto interno de U com V ao quadrado, ou seja, 4 produto interno de U com V ao quadrado, menos 4 vezes A, que é o produto interno de V U com U, C, que é o produto interno de V com V. Então, a gente, tirando, aqui a gente tem um 4 como fator comum, e aí isso aqui é negativo, né? Porque esse discriminante tem que ser negativo. E disso aqui a gente conclui que o produto interno de U com V ao quadrado é menor que
o produto interno de U com U vezes o produto interno de V com V. Então, a gente viu que no caso em que U e V são linearmente dependentes, vale a igualdade, e no caso em que U e V são linearmente independentes, vale a desigualdade. Portanto, para quaisquer que sejam U e V em V, a gente tem que o produto interno de U com V ao quadrado é menor ou igual ao produto interno de U com U vezes o produto interno de V com V. Muito bem. Agora a gente vai falar rapidamente do produto interno em espaços vetoriais complexos. Em alguns livros, né, se define simplesmente o produto interno em espaços vetoriais complexos e aí a gente analisa o caso real como um caso particular. Mas, como a gente vai trabalhar mais com espaços vetoriais reais, eu vou fazer isso aqui de maneira separada. Bom, a diferença aqui é que a gente vai ter uma aplicação, a gente está num espaço vetorial sobre C, e a aplicação vai pegar dois vetores, e vai transformar em um número complexo. Também se lê da mesma forma, produto interno de U com V. As propriedades são semelhantes, aí já não é tão igual, né? A primeira, produto interno de U com V não é igual ao produto interno de V com U. Ele é igual ao conjugado do produto interno de V com U. Depois a gente vai ver por que a gente precisa desse conjugado. Essa aplicação é chamada de simetria hermitiana. Depois, o produto interno de V com V é maior ou igual a zero, é a mesma propriedade. E o produto interno de V com V é zero, se somente se o V for o vetor nulo, a positividade. A distributividade é a mesma propriedade, só que a gente também tem que tomar cuidado quando a gente for fazer do outro lado, não vai ter diretamente isso. E a homogeneidade também é a mesma propriedade que a gente já tinha para o caso real, né? Também tem que tomar cuidado quando a gente for fazer o lambda aqui à direita. Bom, então essas são as propriedades de produto interno dos números complexos. Algumas observações, então segue das propriedades de simetria hermitiana, distributividade e homogeneidade. Se a gente fizer o produto interno com U mais W, é só a gente fazer umas continhas que a gente vai chegar à conclusão que vale a distributividade. Vai ficar o produto interno de V com U mais produto interno de V com W. E que o produto interno com lambda V, isso aqui vai ser lambda barra produto interno. Aqui, né, lembrando que vai ser... aí a gente vai ter aqui produto interno conjugado, né, de V com U, que isso é igual também a lambda produto interno de U com V. Então, essa é a propriedade que vale também aqui para... É um pouco diferente, né, do que a gente tinha para o caso real. Aí, vamos entender por que aquela simetria hermitiana é necessária. Na verdade, é para garantir a positividade. Porque se V é um espaço vetorial complexo, dado V em V, se a gente tivesse, né, V diferente do vetor nulo, se a gente exigisse que IV com IV fosse maior ou igual a zero, então a gente teria I ao quadrado. E aqui a gente tira o I de um, tira o I do outro, ficaria I ao quadrado. O produto interno de V com V seria positivo. E esse número aqui, I ao quadrado, é menos 1. Então, isso aqui ficaria menos produto interno de V com V, que é um número negativo. Então, a gente teria casos de vetores que, quando você faz ele com ele mesmo, que seria negativo. Então, é por isso que a gente tem que ter a positividade. Nesse caso, quando a gente tem a simetria hermitiana, a gente sabe que, então, quando a gente tem a simetria hermitiana, isso aqui vai valer, porque vai ficar I e o outro vai sair como menos I barra, o I conjugado. Só que I com menos I é 1, e aqui V com V é positivo. Então, tá ok. E a propriedade que a gente tinha lá, né, a propriedade 5 que nós tínhamos, né, que se a gente pegar um vetor e fizer o produto interno com o vetor nulo, que isso é igual a zero, ela também vale em um espaço vetorial complexo. Ok? Bom, então, aqui a gente tem produto interno usual nos complexos, que é essa aplicação, vai ficar Z1, Zn com W1, Wn. O produto interno usual é Z1, W1, Z1 vezes W1 conjugado, mais etc, mais Zn vezes Wn conjugado. Essa é a aplicação, esse é o produto interno usual. Em C2, por exemplo, o produto interno seria, pega o Z1, Z2 com W1, W2, vai ficar Z1, W1 conjugado, mais Z2, W2 conjugado. Por exemplo, se a gente pegar 0i
com 1, 0, vai ficar 0. O conjugado de 1 é 1, então vai ficar, não importa quem seja, né? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. E I vezes 0, porque o conjugado de 0 é 0. Isso aí vai ficar 0 mais 0, que é 0. Agora, se a gente pegar aqui I menos 1 com 3 mais I e 1 mais 2I, então vai ficar I vezes o conjugado de 3 mais I, que é 3 menos I, e menos 1 vezes o conjugado de 1 mais 2I. Então vai ficar menos 1 vezes 1 menos 2I. E aí, se a gente faz as contas, a gente conclui que isso aqui vai dar 5I, tá? Fazendo as contas. Em C3, o produto interno usual vai ficar Z1 vezes W1 conjugado, mais Z2 vezes W2 conjugado, mais Z3 vezes W3 conjugado. Aqui a gente tem um exemplo, que a gente pode fazer as contas, vai ficar 4I vezes conjugado 3 menos I, que é 3 mais I. Depois fica aqui. 1 vezes 1 mais I. Desculpa, pensei que eu tinha colocado um elemento de C4, é de C3 mesmo. 1 vezes o conjugado de 1 mais I, que é 1 menos I, e menos 2 mais I, vezes o conjugado de 2I, que é menos 2I. E aí a gente faz as contas, fazendo todos os cálculos, a gente conclui que isso aí vai dar menos 1 mais 15I. Observações que a gente pode fazer é esse espaço complexo CN com o produto interno usual, a gente denomina esse espaço de espaço unitário n-dimensional. Bom, com isso a gente termina a nossa parte de definição do produto interno. Próxima aula nós vamos falar das bases ortogonal e ortonormal. Então, de momento é isso.